Evangelho segundo o Espiritismo. Muito boa noite, bom começo de noite, fim de tarde para todos vocês que estão conosco aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal Espírita Bom Samaritano, aqui da cidade de Avaré, no estado de São Paulo. Hoje, como vocês podem ver, comigo aqui mais uma vez, meu queridíssimo amigo, companheiro de seara aqui, João Máximo. Boa noite, João, como vai? Seja bem-vindo novamente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Vamos iniciar a noite aí refletindo sobre Jesus, né? Que maravilha. Não tem coisa melhor que isso daí, João. E como eu digo sempre, né? A gente dá aquele dínamo, aquela mola propulsora do início da semana, né? Sim, não é? Já é o suficiente para a gente caminhar a semana toda aí. Até a próxima. É isso aí. Dando boa noite aqui para as nossas amigas, olha só. Boa noite, diz a Lilian Carla Brusa Rosco. Boa noite ao nosso querido irmão João Máximo. Estamos aqui acompanhando mais essa live de estudos e aprendizados. Lilian, Alexandre e João. E pedimos orações pelo meu cunhado Renato Carvalho Brusa Rosco. A Lilian, ela é de Cerqueira? É uma família queridíssima de Ourinhos. Ourinhos. Meus queridos irmãos de Ourinhos. Maravilha, obrigado pela presença, Lilian. Vamos sim fazer uma vibração aí pelo Renato, mas não esqueça da caixinha de oração que nós temos aqui também. É só clicar, ela está fixada no primeiro comentário aqui. Vou até colocar rapidinho aqui na tela. Ó. Aqui, ó. É só clicar aí e você vai ser direcionado também a uma caixinha de oração. É isso mesmo, temos que fazer esse gesto de caridade, né? Além das vibrações. Ela está falando aqui orações por Vanessa da Silva Brusa Rosco, Nilva Lúcia Mansano Fernandes. Estão todas aqui ao lado, viu? Vamos fazer aqui um chat ao lado aqui, né, João? Vamos fazer depois uma vibração para elas. Boa noite também a nossa querida Clarice, ótima live a todos. Boa noite a Regina. Peço orações por Breno, Nicole, Poliana, Luiz Ramos. Olha aí. Hoje, pessoal, vamos lá, ajuda a gente com a caixinha de oração aí. Nós temos um grupo, né, de companheiros e companheiras que se reúnem toda semana lá no Samaritano, justamente para fazer orações e vibrações em favor desses nossos irmãos, né, que estão precisando nesse momento de dificuldade, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados, pessoal, fiquem à vontade, tá? Boa noite a nossa querida Herminda. Tudo bem, dona Herminda? Boa noite a todos os irmãos. Que Deus, nosso Mestre Jesus, ilumine a todos, que possamos levar em nosso aprendizado moral e espiritual este abençoado ensinamento. Amém. Está inspirada a dona Herminda hoje, hein? Você viu? A dona Herminda tá hoje, hein? Boa noite também a nossa querida Vilma, que eu não vejo pessoalmente faz dias já, viu, Vilma? Nossa, Vilma. Um abraço. Boa noite também a nosso querido Marcelo Cândido aqui conosco novamente. Opa. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Como não poderia deixar de ser, a nossa frequentadora aqui, que é praticamente dona do canal aqui já, né, João? A querida Josi. Boa noite, Josi. Boa noite, Josi. Ótimo, está sempre aqui conosco, mesmo quando está rodando, trabalhando na estrada, viu, João? Você sabe disso. Tá vendo? Boa noite, Alicélia, também. Boa palestra a todos, e vai ser, sempre é. Né? Boa noite, Márcia. Né? O pessoal aí tá embalado hoje, viu? A Clarice já está encaminhando aí suas vibrações, né, para aqueles que estão aqui listados aqui hoje nesse nosso chat, né? E uma ótima live para a gente, sem dúvida. Com vocês aqui já animadas desse jeito, a gente vai ficar animado. O João, então, vai ficar inspiradíssimo. E o mentor dele vai tomar conta da live hoje, né, João? Quem sabe, né? Boa noite a nossa amiga. Não precisa nem fazer muito, viu? É verdade. Boa noite a nossa amiga Sheila, também sempre aqui conosco, né? Que legal, muito bom. João, então vamos começar essa noite inspiradora com uma prece. Convidá-los, então, a todos
para que façamos uma vibração aí para iniciarmos a nossa reunião. Fique à vontade, meu irmão. Convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, entrando em sintonia com os nossos irmãos de luz, para que nesses instantes que estaremos em torno da mensagem do Evangelho de nosso Mestre, possamos receber o apoio necessário, cada qual o seu próprio caminho, passa pelas dificuldades inerentes do processo de aprendizado, mas temos em Jesus o divino companheiro, e que Ele nos sustente, nos fortaleça e nos ampare, para que ao sairmos daqui, renovados pela sua mensagem, possamos nos fortalecer para continuar caminhando rumo a teu evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito bom. Então é isso, minhas amigas. Vou deixar a palavra com você, João, que eu já enrolei muito aqui hoje, viu? Só lembrando a vocês, então, que além da nossa caixinha de oração, não esqueçam também, tenho certeza que vocês vão estar curtindo aqui a exposição do nosso querido João. Não esquece de dar um joinha aí para a gente aí, incentivar, para que o samaritano consiga, né, alcançar aí outros companheiros, outros irmãos aí, ao redor desse Brasil todo aí. Ou onde quer que estejam nesse planeta, né, João? Com certeza. Fique à vontade, João. Obrigado, Marcelo. Queridos irmãos, uma abençoada noite a todos. Dando continuidade à nossa reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, eu só queria, antes de iniciar o capítulo 17, Sede Perfeitos, como nós também tivemos a ocasião de fazer semana passada, o capítulo 16, Não Servir a Deus e a Mamon, ficou uma última passagem, um último item do capítulo 16, a transmissão da riqueza, né? Onde Kardec pergunta se é lícito deixar a riqueza, o dinheiro, os valores aos descendentes, né? E baseado em tudo aquilo que nós já comentamos, né? Que aí eu só não vou me aprofundar muito, porque não é o tema específico da nossa live de hoje. O Espírito de Verdade nos orienta ali que é lícito deixar aos familiares. Até porque o dinheiro, como nós comentamos semana passada, o patrimônio, a riqueza, é uma ferramenta de trabalho na Terra e que será cobrado sobre isso. E se os familiares não tiverem na sua trajetória de encarnação essa tarefa junto à riqueza, junto ao patrimônio, ela vos será tirada, não como castigo, mas como oportunidade de superação. Porque, como vimos, a riqueza, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é uma prova muito mais difícil e complicada do que a riqueza. Eu só queria colocar isso como um adendo final ao nosso estudo da semana passada. Superado isso, vamos adentrar agora o capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse capítulo gira em torno dessa frase de Jesus que está em Mateus e que é retirada de uma frase que Jesus fala no Sermão do Monte. Amai vossos
inimigos. Fazer o bem por aqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois, se não fizerem isso, se fizerem isso apenas aqueles que vos amam, se amar apenas aqueles que vos amam, que mérito tereis? Os publicanos, os homens de má vida, aqueles que são reprováveis, os homens maus, também não fazem o mesmo? E se saudar apenas aqueles que vos saudam, os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, essa passagem, ela traz muitas reflexões para nós. Mas o primeiro conceito que nós devemos combater, que é um erro muito comum e as pessoas trazem uma dúvida muito grande, será possível, conforme as palavras de Jesus, que o espírito criado por Deus pode se igualar ao Criador em perfeição? Uma vez que ele disse, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E para isso, nós precisamos esclarecer alguns pontos baseados na doutrina. Quando abrimos o livro dos Espíritos, nos deparamos com a primeira questão: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, não existe alguém que seja mais inteligente que Deus, ou que seja igualmente inteligente como Deus. Ele é supremo em sua inteligência. Quando abrimos a questão 27, Kardec pergunta: quais são os elementos do universo? O que existe no universo? E o Espírito de Verdade responde: 3 coisas. Deus, o Criador de tudo. Espírito, a criatura. Matéria, o veículo pelo qual os espíritos se manifestam. Então, seria possível um espírito chegar a se igualar a Deus? Como vimos na primeira questão, jamais conseguiremos chegar à condição de ter a inteligência suprema. Mas vamos tirar a prova dos 9. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec classifica, Kardec analisa as características de Deus. E aí ele coloca: Deus é único. Único, não existe outro. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, soberanamente justo, bom, misericordioso. E o Espírito de Verdade fala que Deus é infinito em suas qualidades. Tem todas as qualidades em grau infinito. Para que nós pudéssemos analisar a perfeição de Deus, ou tentar refletir a respeito da natureza íntima de Deus, seria o mesmo que pedir a formigas que analisassem o contexto íntimo do sentimento humano. É impossível. Afinal de contas, há um escritor, teólogo e rabino
israelita que escreveu um livro sobre Deus pela ótica do judaísmo. O nome é Pedras de Luz. E o primeiro capítulo, ele analisa a natureza de Deus. E ele coloca uma frase, uma definição de Deus que, para mim, é incrível, completa. Deus, diz ele, começa onde termina o infinito. Então, jamais os espíritos, as criaturas, se igualarão a Deus, o Criador. Mas, João, como explicar, então, a questão 115 do Livro dos Espíritos? Os espíritos nascem bons ou maus? Não. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes e vão evoluindo encarnação a encarnação, rumo à perfeição. Mas que perfeição é essa se nós não conseguimos atingir a perfeição de Deus? Deus tem a perfeição absoluta. O espírito tem a perfeição relativa. Mas na teologia católica, Jesus e Deus são o mesmo. Afinal de contas, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Por que isso? Porque Jesus, não sendo Deus, é um espírito, chegou a um grau de elevação moral. Esse grau de elevação moral é chamado Cristo. Cristo, que vem da palavra grega Christos, que é a tradução de uma palavra hebraica Meshiá, ou Messias, que significa o ungido, o eleito para governar. Então, ele chegou a essa categoria que lhe habilita a entrar numa sintonia perfeita com o Criador. Lá na Revista Espírita, fevereiro de 1868, dois espíritos, Lacordaire e São Luís, explicam o que é um Cristo. E São Luís vai dizer assim: Cristo, ou Messias, espíritos que chegaram ao topo da hierarquia celeste, depois de terem atingido um grau de perfeição que os torna infalíveis. Daí por diante, fazem parte da diretoria de Deus. São governadores de orbes. Dos Cristos que existem no sistema solar, nós conhecemos apenas um, o nosso Cristo, o nosso governador planetário, que chegou a esse grau de elevação. Mas mesmo assim, ele começa a ser iniciado nos mistérios de Deus. Conforme diz São Luís, aliás, conforme diz Lacordaire, na sua definição de Cristo. Então, a partir daí, nós temos em Jesus não o Deus, mas o representante fiel da sua vontade. Eu costumo colocar que nós somos médiuns de espíritos, mas Jesus é médium de Deus. Lá na questão 625, Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito
que Deus tem dado à humanidade, para servir de modelo e guia? Jesus. E Kardec coloca uma explicação a essa questão, dizendo que Jesus é o espírito mais puro que pisou na Terra. E a sua mensagem é a mais perfeita tradução da vontade de Deus, porque a vontade de Deus o animava. O grau de integração de Jesus com Deus é inexplicável para nós. Então, vemos que estamos vinculados como espíritos a uma perfeição relativa, mas que Deus é o único perfeição absoluta. Nós ainda estamos naquilo que Kardec analisa na questão 100 a 112, a escala espírita, espíritos maus, terceira ordem, aqueles que ainda são dominados pelo mal. Segunda ordem, espíritos bons, aqueles que ainda têm o mal, mas já conseguem lutar contra. Até que chega a condição de espírito puro, primeira ordem, já não tem mais o mal, que é vinculado em 3 aspectos diferentes. 3 chagas, 3 sementes perturbadas que existe no coração de todo espírito que ainda não atingiu a pureza, ainda não alcançou a condição de espírito puro. O apego excessivo à matéria, que nós discutimos bastante na semana passada, no capítulo 16. O orgulho e o egoísmo. Então, a partir daí, nós compreendemos que a perfeição que nos aguarda é a perfeição relativa. Mas, mesmo assim, essa perfeição beira ao infinito. Querem ver? Nós estamos na escala espírita. Espíritos maus, espíritos bons, espíritos puros. Ao alcançar a condição de espírito puro, nós entramos numa nova escala, a escala dos espíritos puros, uma escala que só tem espírito puro. Como que você sabe disso, João? Lembra da definição de Cristo de São Luís, que eu falei? Tem a de Lacordaire. Lacordaire fala assim, quando define Cristo, ao lado de Deus, existem inúmeros espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros e que mereceram ser iniciados nos segredos de Deus. Então, há uma escala só de espíritos puros. Você vai subindo essa escala até chegar na escala de Cristo. E aí, você é convocado, você é eleito por Deus para governar um planeta. E daí o nome Mexiá, o ungido, o escolhido para governar. Acaba aí? Não. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala sobre a escala dos Cristos. Que se existe um Cristo que comanda um planeta, existe um Cristo que comanda um sistema solar. Se existe um Cristo que comanda um sistema solar, existe um Cristo que comanda uma nebulosa, com centenas de sistemas solares. Mas se existe um Cristo que comanda uma nebulosa, existe um Cristo que comanda uma galáxia, com bilhões de sistemas solares. E por aí vai. Até onde vai? Não sabemos.
Então, o grau de perfeição que Jesus nos fala. Mas vamos voltar um pouco à nossa realidade. Não importa muito a questão da evolução dos Cristos, porque o que importa para nós é deixar a maldade do nosso coração se transformar, se renovar dia a dia, para alcançar um dia a condição de espírito puro. E como que nós fazemos isso? Amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Mas, lógico, nesse momento, está todo mundo aí pensando a mesma coisa. Isso é impossível, João. Isso é para espírito puro. Eu não consigo mudar. Calma. A primeira coisa que nós temos que analisar para poder mudar e começar a cumprir isso que Jesus orienta é o mal não está fora. O mal está dentro. O que é o mal? O mal é a minha decisão de ir contrário à lei divina. Isso é o mal. E isso é uma decisão minha, pessoal e intransferível. Por que que o mal dos outros me atinge? O mal dos outros me atinge porque encontra ressonância, encontra sintonia com o mal que ainda existe dentro de mim. Por que que todo o mal que fizeram para Jesus não o afetou? Porque Jesus já não tinha um mal dentro dele. Ele não dava sintonia ao mal. O que Joana de Ângeles explica de uma forma muito curiosa. O único mal que nos faz mal é o mal que existe dentro de nós. Porque é através do mal que existe dentro de nós que o mal do outro nos atinge. Então, a partir daí, quando a gente quebra essa história, existe demônio, existe diabo, existe obsessor, é o mal que está fora e que me persegue, me faz ser mal. Isso é uma visão egoísta, é uma visão orgulhosa. O mal que está fora só me atinge porque encontra em mim sintonia. Não é? Então, a partir daí, qual é essa sintonia? 3 aspectos: o apego excessivo à matéria, o orgulho e o egoísmo. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior entrave, qual a maior dificuldade para a humanidade alcançar a redenção? Alcançar o progresso? O orgulho, o egoísmo e o apego excessivo à matéria. Então, a partir daí, a gente compreende a necessidade de mudar. Bom, se eu percebo que o mal está em mim e não no outro, eu percebo que para a lei divina, e aí a gente pode falar para Deus, não importa o mal que fazem para a gente. Porque o mal que fazem para a gente está ligado à pessoa que praticou o mal. A grande questão para Deus, o que Deus vai te falar na tua consciência, não vai perguntar para você quem que te fez mal, meu filho. Não.
Ele vai perguntar assim: como você agiu quando te fizeram mal? Porque a grande questão da humanidade é essa. O importante não é quem fez o mal ou o que fizeram de mal para mim. Mas a grande questão é o que eu fiz diante do mal que fizeram para mim. Porque aí eu demonstro sinceramente quem eu sou, o nível evolutivo que eu estou. Quando me fazem mal, o que eu faço? Eu mato. Então eu tô no início da faixa evolutiva. Eu já não mato, mas eu bato bastante. Já não estou tão mal, mas ainda estou muito apegado. Vai chegar um momento em que o mal dos outros não vai nos atingir. Por quê? Porque a gente trabalhou o mal que existe dentro de nós. E esse que é importante. O mal que os outros fazem só acontece, só nos fere, só nos machuca, só nos magoa, porque encontra ressonância, encontra sintonia em nós. Então, o que eu devo fazer? Eu devo prejudicar? Eu devo perseguir? Eu devo afastar as pessoas más que me prejudicam? Eu devo odiar? Não. Porque isso é efeito. O que eu tenho que fazer? Trabalhar a causa. O que gerou esse mal em mim? O que gerou esse mal que fizeram contra mim? O mal que existe dentro de mim. Se eu não tivesse esse mal, eu não teria sintonia com o mal. E mesmo que me fizessem o mal, esse mal não me faria mal. André Luiz usa uma frase bem interessante também, muito semelhante à de Joana de Anjos. Ele fala: o único mal que devemos temer é o mal que ainda existe dentro de nós. Então, a partir daí, há necessidade do esforço para mudar. Não mudar o outro, mudar a mim mesmo. Matar um pouco o orgulho que existe dentro de cada um de nós e assumir: eu sou mal. Eu ainda tenho o mal dentro de mim. Às vezes controlado, porque já não somos totalmente escravos do mal. Já conseguimos lutar contra, já nos arrependemos quando fazemos algo errado. A gente está evoluindo, mas a gente precisa ter essa noção para poder vencer. E como vencer? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem por aqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Como? Como que eu amo um inimigo? A pessoa não gosta de mim, a pessoa me detesta, a pessoa me odeia, eu chamo para o churrasco em casa? Não. Eu chamo para o almoço no domingo? Não. Eu vou convidar ele para passear todo dia? Não. Mas amar não é isso. Quem falou que amar é isso? Mas como que eu vou saber, João, o que é amar? O Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8. João descreve Jesus nos ensinando o que é amar. Lembra que ele é o modelo e guia? Ele é o guia. Ele falou: olha, gente, vocês precisam amar os inimigos. Mas ele não é só guia, ele é modelo. Ele explica como. O que é amar? Amar é ficar grudadinho, viver junto? Não. O que é amar? Fazer ao outro que gostaríamos de receber e não fazer ao outro que não gostaríamos de receber. Isso é amar o inimigo. Isso é amar o próximo.
Precisa ficar juntinho? Não. Precisa sair junto? Não. Mas só fazer aquela pessoa que não gosta de nós o que gostaríamos que outras pessoas fizessem para a gente. E se tivermos alguma ideia negativa em relação a ele, pensemos antes de fazer. Será que eu gostaria de receber isso que eu estou pensando em fazer com ele? Ah, não. Então não vou fazer. Isso é amar o inimigo. Difícil. Se a gente conseguir domar e prender firme no cabresto o orgulho, a gente consegue. E aí vem a segunda etapa, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Por quê? Porque quando o outro me odeia, o problema é dele. Quando eu odeio, o problema passa a ser meu. Entende? Então é só fazer o bem àqueles que nos odeiam. E como faz o bem? Se algum dia alguém que nos odeia precisar de nós, estamos dispostos a nos ajudar, sem pedir nada. Como diz Chico Xavier, sem pedir nem mesmo o carinho da consideração, da gratidão. Porque quem nos odeia acha que a gente é o demônio encarnado. Se a gente faz o bem e não pede nada em troca, a pessoa buga a cabeça, dá tilt. Porque a pessoa, mano, ele não é mal? Como que ele está me ajudando e não pediu nada em troca? Então, vem a terceiro nível. Orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque se o mal de fora não importa, se o que importa é como eu reajo em relação ao mal que me fazem, o problema todo é o mal que existe em mim. Então eu devo tomar o mal que existe em mim e sempre que alguém me injuriar, me caluniar e me perseguir, o que eu faço? Oro por ele. Eu tenho uma pessoa que eu detesto, que eu odeio, que eu não posso nem ouvir o nome. Como que eu começo a amar? Orando por ele. Tá certo. As primeiras orações vão ser com raiva, mas com o tempo a raiva é diluída pelo amor. Então é essa a grande fórmula para ser perfeito. E isso não é uma tese só de Jesus. Aliás, não é uma tese trazida à humanidade somente na época de Jesus. É uma tese que Jesus determinou que todos os seus missionários trouxessem. Na China, de há 10 mil anos, de 5 mil anos, Confúcio, Lao Tse já falava isso. Siddhartha Gautama, o inesquecível Buda, dizia, e até hoje é um dos preceitos sagrados do budismo, seja capaz do ato incomum. O que é o ato incomum? A caridade, o amor ao próximo. Se você abrir os livros sagrados do islamismo, o Corão sagrado, você vai encontrar a prática do amor ao próximo. Se você abrir os livros sagrados do hinduísmo, Bhagavad Gita, a história de Krishna e Arjuna, eles vão falar lá. Exatamente isso. Fazer o bem àqueles que os odeiam. Exatamente a mesma coisa. No livro dos mortos, o livro dos vivos dos egípcios, a lei sagrada, os 10 mandamentos da lei do povo hebreu,
a inovidável ideia e fórmula de Sócrates na Grécia, e tantos outros que vieram antes e depois de Jesus, a mesma ideia. O mal não está fora, o mal está dentro. Só me ocorre o mal porque o mal que está dentro entra em sintonia com o mal que está fora. E como que eu quebro isso? Matando a raiz, arrancando pela raiz. No livro Libertação, há um momento em que o espírito de André Luiz e seu orientador espiritual vão visitar uma pessoa que está sendo obsediada. Eles encontram 2 obsessores. Os obsessores começam a conversar com eles e falam para eles a técnica que eles utilizam para obsediar. Eles dizem o seguinte: todo o espírito que ainda não atingiu a pureza sempre tem um erro, que eles usam a palavra pecado, um erro ou pecado matriz. É como se fosse uma semente apodrecida da qual nasce todos os defeitos da personalidade daquele indivíduo. Então, uns é a avareza, outros a sensualidade, outros a ganância, outros a gula, outros a soberba, e assim por diante. O que gerou a ideia simbólica dos 7 pecados capitais. São determinados erros da personalidade humana que defluem, que fazem com que nasça a árvore e os galhos de todos os defeitos. O que a gente tem que fazer? Matar o erro ou pecado raiz ou matriz. E toda a árvore dos erros humanos cai por terra. Como que a gente faz isso? Quando você vai matar uma erva daninha, você põe uma solução para matá-la. Qual a solução para matar? Amar os inimigos. Fazer o bem a que vos odeiam. E orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Tendo a certeza de que, ao fazer isso, ao amar, sentimento, ao fazer o bem, ação, e ao orar, pensamento, eu estou fazendo a minha parte. Não importa o outro, importa a mim. Porque o mal é responsabilidade de quem pratica. Enquanto eu sou perseguido, enquanto eu sou humilhado, enquanto me fazem o mal, o problema é de quem faz. Quando eu recebo o mal e revido, o problema passa a ser meu. Então, a partir daí, meus irmãos, nós vemos a necessidade de modificar. A partir daí, a gente encontra, por exemplo, o próximo item, o homem de bem. E aí, você lê esse item do capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem, você termina de ler, senta e chora. Porque a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu li essa questão pela primeira vez foi: eu nunca vou conseguir isso. Mas Emmanuel fala: toda jornada, por maior que seja, começa com o primeiro passo. Reconhecer que o mal não está fora, está dentro. E passo a passo, começar a amar, a fazer ao outro que gostaríamos de receber, não fazer ao outro que gostaríamos de receber. Àqueles nossos inimigos. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. E orar
por aqueles que nos perseguem e caluniam. Aí a gente se torna lentamente um homem de bem. Por quê? Porque lentamente nós vamos asfixiando, nós vamos matando a semente matriz do mal que existe em nossa alma. E o mal dos outros, não tendo mais sintonia no meu íntimo, eu não sofro mais. Mas aí vem o item, o bom espírita. E Kardec fala, o bom espírita é o bom cristão. É a mesma coisa. E o que é o bom espírita? É aquele que conhece de cabo a rabo o livro dos espíritos? Não. É aquele que leu toda a codificação? Não. É aquele que faz palestra? Não. É aquele que dá curso, que dá passe, que é médium, que é presidente de centro? Não. É aquele que está todo dia no centro espírita? Não. Então, o que é ser um bom espírita? Seguir a definição espírita, ou a definição de Kardec de espiritismo. Se você quer saber uma coisa, você tem que perguntar para quem criou. Se você quer saber o que é espírita, não pergunta para o seu Zé da esquina, não pergunta para o seu da farmácia, não pergunta para o seu dito do bar. Não. Pergunta para Kardec, ele vai te responder. O que é ser um bom espírita? Um bom espírita é aquele que empreende esforços. Primeiro verbo do bom espírita. O espírita. Esforço. É aquele que se esforça por matar dentro de si o mal, as más tendências. Olha Kardec confirmando Jesus aí. E mais, empreender esforço. Esforço pela segunda vez na definição espírita. De ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, o que o bom espírita tem que fazer? Se esforçar. E por que tem que se esforçar? Porque uma coisa é jogar a culpa de tudo que acontece na nossa vida na mão dos outros. Na mão de Deus, na mão de Jesus, na mão dos mentores espirituais, na mão daqueles que vivem na nossa família. Uma coisa muito fácil. E isso a gente já está perito há séculos. Mas o que gera esforço, o que dá problema, o que é difícil, é a gente matar o orgulho e perceber que o grande mal, aquilo que realmente me prejudica, está dentro de mim. E o esforço enorme que nós devemos fazer para vencer isso e se tornar um espírito cada vez mais evoluído. Esforçar por arrancar o mal dentro de mim. Se esforçar por ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Amando os nossos inimigos, fazendo bem àqueles que nos odeiam, orando por aqueles que nos perseguem. E aí alguém pode dizer assim, e só para a gente encerrar. E alguém pode dizer assim, eu não consigo, João, amar meus inimigos. Mesmo eu explicando que amar não é ficar juntinho. Eu não consigo, João, fazer o bem àqueles que me odeiam. Eu não consigo, João, orar por aqueles que me perseguem e caluniam. E aí eu me recordo de uma frase de Divaldo Franco. Toda vez que eu ouço, eu não consigo, no íntimo do meu coração, ressoa a voz do indivíduo dizendo, eu não quero. Por que não quer? Porque o orgulho ainda é maior do que a necessidade de mudar.
E toda ação negativa gera consequência negativa, gera sofrimento. Artigo 4º do Código Penal da Vida Futura, o último item do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, de Kardec. Então, a partir daí, a gente compreende a necessidade de mudar está em mim. Quero ser um homem de bem? Depende de mim. Quero ser um bom espírita, um bom cristão? Depende de mim. Quero ser perfeito, assim como meu Pai Celestial é perfeito? Depende de mim. Quero, quando eu desencarnar, acordar nas colônias espirituais, amparados pelos familiares que se foram antes de mim, pelos mentores espirituais, por um médico querido? Depende de mim. O problema, como disse, não é o mal que os outros me fazem. O problema, que é essencial para a minha vida espiritual e para a minha condição no pós-túmulo, é como eu reajo diante do mal que me fazem. E só para encerrar, de agora encerrar mesmo. No livro Ave Cristo, 3º século, o cristianismo ainda era muito perseguido. Um jovem cristão caminhava de mãos dadas com seu filhinho de 5 anos na rua. Quando um romano passa a biga com o cavalo por cima dos dois e a criança morre. Ele pega o corpo morto do filho, enquanto ele olha o romano indo embora e gargalhando. Meu Deus, abençoa esse irmão que ainda não aprendeu a amar. Será que a gente é capaz disso? Um dia será, com toda certeza. Mas para isso, a gente tem que começar a dar o primeiro passo. Que Deus os abençoe. João, esse recadinho aí, mais direto que esse não tem, hein? E o duro é que o primeiro que ouve sou eu, né? A gente precisa entender que essa ideia de equilíbrio que a gente precisa ter em relação à natureza, às leis divinas, né? Ele perpassa, né, por essa convivência harmônica com os semelhantes, né? Com a natureza. Sim, e com os nossos semelhantes, né? Seja eles quem forem. Né? Não tem outra saída. Não tem outra saída. Maravilhoso. Isso daí parece que é algo assim trivial, mas isso é a fonte do negócio, né, João? É a base. Sem isso, a gente não consegue nada. Sem isso, a gente vai continuar repetindo a mesma coisa. Eu não sou Jesus para perdoar. Eu não sou espírito puro para fazer o bem para os outros que me prejudicam. Mas, enfim, nós temos que de maneira incansável, continuar a nossa transformação pessoal e compreender, né, o ritmo da evolução de cada irmão nosso, né, cara? Claro. Legal, é isso aí. João, tem alguns recadinhos aqui que os amigos deixaram. Eu guardei para colocar no final aqui essa mensagem da Josi. Olha que bonito, João. Marcelo, quero agradecer a todos que oraram por um amigo e irmão que, depois que usufruiu da caixinha de oração, ele teve uma melhora considerável. Já está no lar dele. Muito obrigada. Né? Tá vendo? Maravilha. Maravilha. É a prece em conjunto aí fazendo milagres, né? Fazendo a diferença, né? E a gente está aí, a caixinha de oração está disponível
para quem quiser, né? E não precisa usar a caixinha de oração, João, só na hora da live, né? Ela está aí Sim, o tempo tá todo. lá É direto. só você, qualquer hora que você abre um vídeo nosso lá, a caixinha de oração está ali para você clicar ali, né? E o Muito legal. pessoal da equipe já pega isso semanalmente e faz as vibrações, né? Importante. Exatamente. Exatamente. Isso já vai de maneira, claro, bem sigilosa, né? Porque a gente não Sigilosa. divulga esses dados, né? Vai direto lá na caixinha do samaritano lá, então lá tem a companheira, que é a Edir, acho, se não me engano, que já recebe, né? Ela abre essa caixinha e coloca os nomes, né, na mesa para que se façam aí as vibrações e as orações. É muito importante, pessoal, né? E é um gesto de caridade, né, João? De amor ao Com próximo. certeza, com certeza. É, muito legal. Falando nisso, a nossa amiga Lilian, ela reforçou aqui também, ó, um ponto importante. Olha, orações para o nosso irmão Divaldo Franco, que iniciou o tratamento de radioterapia hoje para tratar um câncer na bexiga. Sim, Né? sim. Também merecedor de todo o todo o nosso amor, todo o nosso carinho. nosso amor, nossa admiração e carinho, né? Por tudo que faz, né? E pelo que ele fez. Não só pela doutrina espírita, mas pelas pessoas vulneráveis lá da cidade dele, né? Construiu lá ao longo da vida dele, não sozinho, é claro, ninguém faz nada sozinho, mas um centro de atendimento, né, na área social, educacional, da saúde, espetacular, que é espetacular. Mansão do Caminho, né? Se não me engano o nome. Mansão do Caminho. 5.000 crianças atendidas todos os dias. Tá? Para que você tenha uma pequena noção do tamanho do trabalho, né? Será que eles selecionam lá só os bonzinhos que podem entrar, João? Então, imagina. Só os espíritas, né? Não. Falando nisso, pessoal, também queria deixar um recado aqui para vocês sobre os cursos do Samaritano. São agora em janeiro, né, final do ano, agora tudo bem, em dezembro, mas agora no começo do ano já serão abertas inscrições de novo para os 20 cursos, né, que são oferecidos pelo Samaritano nas mais diversas áreas, né, todos eles gratuitos, não tem qualquer vinculação com ser ou não ser espírita, gostar ou não gostar do espiritismo. São cursos aí direcionados a toda a população, na área profissionalizante, na área da educação propriamente dita. Depois eu vou passar aí uma propagandinha rápida dos cursos do Samaritano, e se você, pode ser que não precise, mas não deixa de falar para aquele amigo, aquela amiga, aquele conhecido, né, que de repente pode ter um acréscimo aí de aprendizado, de conhecimento, que pode ser transformador na vida dele, né, João? Então tem que incentivar. Também é mais um ato de amor ao semelhante, né? Oferecer. O Samaritano, que tem aí cerca de 40 voluntários, né, trabalhando e se oferecendo aí para toda a população. Sim. Beleza? A nossa querida Sheila também manifestou aqui, vamos colocar aqui, João, ó, essa parte de entrar em sintonia lembra muito de Pitágoras na teoria da derivação. Está ficando difícil o negócio aqui, hein? Filosófico. Que tudo está contido no um, ou seja, a tolerância e a intolerância estão contidas em nosso íntimo. Cabe a nós escolher o que deixaremos manifestar. Olha só, João. Exatamente, Sheila. Você fez uma contribuição valiosa aí, porque é aquilo que eu falei, em todas as épocas da humanidade, a mensagem é a mesma. É a mesma. Exatamente. Me lembrei agora, eu também estava estudando, eu tinha vontade de estudar o Spinoza, um filósofo Spinoza, porque tu vai, o Deus de Spinoza e tal. E aí deu certo de eu ter que buscar a literatura dele, e ele fala exatamente aquilo que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, João, sobre a causa primeira. Mesma coisa. Em 1600 e pouquinho. A causa primeira.
É a perfeição suprema, a inteligência máxima que existe. Dele não pode derivar nada de ruim, se ele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Não é? E o filósofo falando. Então. Né? E a gente... Tudo converge, né, João? Você já percebeu? Tudo vem convergindo ao longo dos milênios para eclodir nisso que a gente está vivenciando hoje, né? Essa parte que você citou da Revista Espírita é incrível ler aquilo lá. Né? Que não só o... como é que é o nome do que você falou lá? Não é o Fénelon, né? Foi o... Quem que você citou mesmo? Lacordaire. Mas os outros espíritos se manifestam no mesmo sentido ali, não tem... É que ele é o principal, talvez, ali, que fala, seja mais contundente, mas essas mensagens não são novas, né, João? Não, de forma nenhuma. Outro aqui da Sheila, ó. Hoje em nossa DR, e depois no estudo diário, eu e o Chico, Alê, comentávamos sobre isso. Recebo diariamente julgamentos e indiretas por ainda chorarmos pela perda de nossos gêmeos, especialmente nessa época festiva. O Alê e a minha psicóloga me aconselharam a dirigir preces para a pessoa e não reagir como tal, pois eu tenho todo o direito de me sentir ofendida. Porém, o Cristo nos ensinou a lei da fraternidade e não a da barbaridade. Olha que lindo. Ótima colocação, Sheila. É uma opção, né, que a gente faz. Opção, Talvez se assente aí a questão do arbítrio, né, João? Você escolhe. Com certeza. Né? Lindo, né? É isso aí, Sheila. Também muito bom, João, nossa querida Erminda falando. Gratidão a Eva também, que está aqui transmitindo ao João. Uma abençoada semana a todos, né, dona Erminda. Marcelo, João, obrigada por abrir esse mês de dezembro, mês do aniversário do nosso menino Jesus. Modelo e guia para todos. Mês de dezembro é especial para a gente refletir sobre tudo isso mesmo. Né? É simbólico, gente. A gente tem que entender o valor da simbologia. Né? Sim. Não existe à toa. Né? Isso foi instituído justamente, pelo menos, para um período do ano, a gente refletir sobre isso. Marcelo, Sócrates também definiu Deus como elemento ordenador, mantenedor e elemento providencial. Olha aí, ó. Nossa Sheila está dando aula hoje. Opa! Ela sempre faz a lição de casa, viu, Marcelo? Olha aí, muito bem, viu? Parabéns mesmo. João, estou tentando enrolar aqui, mas tem que parar. Não temos jeito, temos que encerrar. Verdade. Eu estou querendo estender um pouquinho, que tinha bastante comentário aqui também para fazer, mas que é muito bom, né? Muito gostoso esse momento que nós passamos aqui junto, especialmente quando você, que está sempre disponível, vem aqui falar para a turminha aqui do canal. Muito legal. Quarta-feira você vai estar falando, lá no Evangelho, sobre o Evangelho no Samaritano 1? Isso, e aí eu vou falar do capítulo 20. Olha lá. Trabalhadores da última hora. Quarta-feira, pessoal, às 19 horas, na unidade 1 do Samaritano, que fica na Rua Bahia, número 426, aqui em Avaré. Quem tiver possibilidade, tenho certeza que você vai adorar assistir o João ao vivo também, lá, quarta-feira, às 19 horas, tá? Quem não puder, eu já conversei com o João semana passada sobre isso, né? Quem não puder ir até o Samaritano, porque não mora em Avaré ou alguma coisa desse tipo, entra aqui no canal que nós vamos transmitir. Quarta-feira, o João lá também falando. Mas você pode ver ao vivo lá, presencialmente, vai ter passes ao final, né, João? Sempre gostoso. Sempre. Domingo, o João esteve também. É semana do João. Chega Natal, a gente abusa do João mesmo, tá, gente? É assim, ele já está acostumado. E domingo, ontem ele esteve no Samaritano pela manhã, falando do Livro dos Espíritos. Hoje aqui conosco. Quarta-feira estará de novo no Samaritano, ao vivo, presencialmente, e aqui nós transmitiremos também para quem não puder ir. Beleza? Pessoal, então, ficam dados os recados aí do dia e vamos nos despedir então, né, João?
Vamos lá. Vamos colocar aqui uma melodia bem suavezinha aqui. E fique à vontade. Senhor Jesus, a nossa gratidão é imensa. Não apenas pela possibilidade que nos concede de enxergar as divinas leis com a simplicidade do teu ensinamento, mas, sobretudo, pela misericórdia que nos concede a todos nós, seus tutelados, diariamente, na certeza que somos bem mais, que somos deuses nas suas palavras, e poderemos fazer tudo que o Senhor fez e muito mais. Principalmente, arrancar o mal do nosso coração e alcançar a felicidade daqueles que te reconhecem como mestre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, maravilha, não? E é assim, então, com essa oração, mais uma vez, sempre muito inspirada, encerramos aqui o nosso evangelho de segunda-feira. E desejamos a todos aí uma ótima noite, uma semana de paz, de muitas oportunidades. Continuem aqui conosco no canal. Quarta-feira o João estará aqui ao vivo de novo. Mas tem live na quinta, tem live na sexta, tem live no domingo. Fiquem conosco aqui, beleza, pessoal? Vou passar aqui para vocês também uma propagandinha em seguida dos cursos do Samaritano, que o ano vai começar aí, as inscrições estarão abertas novamente para vocês. E por último, não deixem de fazer uso, né, da nossa caixinha de oração, que continua firme e forte aí, e graças ao testemunho da nossa querida Josi aí, ó, né, enche de confiança em quem tiver que utilizar também. João, mais uma vez, muito obrigado, viu, João? Gratidão, Marcelo, gratidão a todos os nossos irmãos, que todos tenhamos uma semana de muita luz e muita paz. Que assim seja. Beijo para vocês, gente. Boa semana. Valeu mesmo, viu? Valeu. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, então, para nós encerrarmos aqui o... Vou botar um mais longuinho aqui hoje, ó.